Lucas capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Meus filhos, minhas filhas, nós estamos na série Como Superar os Fracassos da Vida, e hoje é a parte final dessa série. Aqui nesse texto, que tem sido, como vos falei, o texto base dessa série, nós temos 2 pescarias, cada uma com algumas características peculiares. Todavia, o tempo entre uma e outra é bastante curto. E eu quero identificar para você, destacar para você, algumas características da primeira e da segunda pescaria. Na primeira pescaria foi durante a noite. E o texto é muito claro a nos informar que foi a noite inteira, madrugada adentro, toda a noite, esses homens tentando pescar algo. Na primeira, eles deram o melhor que eles podiam. Eles deram o seu melhor. Eram os melhores pescadores, eram as melhores redes, era um bom barco, era o melhor lugar para se pescar. Mas, mesmo assim, na primeira pescaria, eles fracassaram. Eles não atingiram o seu objetivo. Agora, na segunda pescaria, foram poucos minutos. O que eu entendo que não chega a ser 1 hora de pescaria. Mas eles tiveram êxito. A segunda pescaria foi um sucesso. A primeira, fracasso. Mas a segunda, um sucesso. Eles encheram 2 barcos. O que nos dá a entender, no mínimo, 2 barcos de peixes. Portanto, resumindo, essas 2 pescarias eu posso resumi-las cada uma com uma palavra. A primeira pescaria, fracasso. A segunda pescaria, sucesso. Então, diante desse resumo, para encerrar essa série de mensagens, eu quero te mostrar alguns passos que esses pescadores deram para saírem do fracasso e passarem a ter sucesso. Eu quero te mostrar pela palavra de Deus, em cima dessa história, como esses pescadores superaram o fracasso. Nós estamos diante dessa série e nós já aprendemos tantas coisas. Nós já aprendemos o que é fracasso. Nós já aprendemos qual é a atitude que temos que ter diante do fracasso. E hoje, fechando essa série, eu quero te ensinar, pelo poder da palavra de Deus, quais são os passos que você tem que dar para superar o fracasso.
E nós vamos aprender esses passos diante do exemplo desses pescadores. Então, primeiro passo para superar o fracasso, diga: ter Jesus. Melhore, por favor, diga: ter Jesus. Meus filhos, minhas filhas, a diferença entre o fracasso e o sucesso, entre a primeira pescaria e a segunda pescaria, não foi o lago. Não foi o lago. Na segunda pescaria, que foi um sucesso, esses pescadores não pescaram em um lago diferente. Eles não mudaram de lugar, eles não mudaram de cidade, eles não mudaram de lago. A diferença entre a primeira pescaria e a segunda pescaria não foram as redes. Perceba que quando Jesus se encontra com Simão Pedro, a multidão comprimia Jesus, as pessoas que estavam no final da multidão não conseguiam ouvir bem a Cristo. Então Jesus avista 2 barcos, um era de Simão Pedro, ele escolhe o barco de Pedro e pede para Pedro afastar um pouco aquela embarcação da margem, e Jesus fica ali ministrando a palavra para o povo da embarcação. Agora, quando Jesus se encontra com Pedro, Pedro estava fazendo algo, Pedro estava lavando as redes. E nós já aprendemos nessa série o que significa essa expressão judaica, lavar as redes. Então, quando Jesus termina de ministrar a palavra e fala para Pedro: agora vamos para onde as águas são mais profundas, a rede que Pedro usou é a mesma rede da primeira pescaria. Ora, quando Jesus se encontra com Pedro, ele estava lavando essas redes da primeira pescaria. Então, quando Jesus o chama, ele somente pega as redes e guarda na embarcação. Então não são redes diferentes. A mesma rede da primeira pescaria é a da segunda. O mesmo lago, as mesmas redes, o mesmo barco, os mesmos pescadores. O que eu entendo que agora não eram vários pescadores pescando a noite inteira. Não eram somente os mesmos pescadores. O que nos dá a entender que agora era só um pescador, era só Pedro. De todos aqueles que passaram a noite pescando, só sobra Pedro. Somente Pedro vai com Jesus. Então eu posso dizer que era o mesmo local, o mesmo lago, eram as mesmas redes, o mesmo barco e o mesmo único pescador, Pedro. Então, se tudo era igual, se a situação era praticamente idêntica, por que a segunda pescaria foi sucesso e a primeira fracasso? Nós temos que pensar sobre isso, porque quando nós pensamos sobre isso, nós vamos entender como superar o fracasso. Nós vamos entender, a chave vai virar e você vai sair dessa noite aqui para vencer tudo aquilo que quis te parar um dia, para dar a volta por cima em tudo aquilo que derrubou você. Então, quando eu olho para a primeira pescaria, quando eu olho para a segunda pescaria, é tudo idêntico, menos uma coisa. Na primeira pescaria, o mesmo barco. Na segunda pescaria, o mesmo barco. Na segunda pescaria, as mesmas redes da primeira. Na segunda pescaria, o mesmo lago da primeira. Só que na segunda pescaria, havia alguém dentro do barco que não estava na primeira. Na segunda pescaria, havia Jesus dentro do barco de Pedro. Então o segredo, o primeiro passo para você superar o fracasso é a presença de Jesus no barco da vida. Ei, escute e anote o que eu vou te falar. Existem pessoas que conhecem Jesus, mas não têm Jesus. Vou repetir. Existem pessoas que conhecem Jesus, mas não têm Jesus. Vou repetir. Existem pessoas que conhecem Jesus, mas não têm Jesus. A Bíblia diz um pouco da história de Jó. E em um determinado momento, depois que Jó perdeu tudo que tinha,
Perdeu todos os seus bens, perdeu as pessoas que ele mais amava, seus filhos. Fica somente Jó e a esposa. E Jó muito enfermo, à beira da morte. Jó passa por todo aquele processo. É restaurado. Seus bens são restaurados, sua família é restaurada, sua saúde é restaurada. Jó lhe fala o seguinte: agora eu sei quem é Jesus. Antes eu só o conhecia. Quando eu falo para você que existem pessoas que conhecem Jesus, mas não tem Jesus, nós temos que ter cuidado com a nossa língua portuguesa, que às vezes ela pode pregar em nós algumas peças. O fato de eu dizer conhecer não é ter Jesus. É conhecer de ter conhecimento, de ouvir falar dele. Existem muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, que têm o conhecimento que ele morreu e ressuscitou. Existem muitas pessoas que até já leram toda a palavra de Deus e sabem muito sobre a pessoa de Cristo. Todavia, elas não têm Jesus, elas não têm um relacionamento íntimo com Jesus. Então esse é o primeiro segredo. Eu não estou falando para você de somente, não que isso não seja importante, de fato é, congregar, estar nos cultos de celebração, ler a Bíblia, isso é muito importante, mas eu quero falar para você de um segredo que vai te ajudar a superar o fracasso. Não é somente conhecer a Cristo, mas tê-lo na tua vida. É como Paulo falou: não vivo mais eu, mas agora, cara, Cristo vive em mim. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim: quando Jesus está no barco, ele te ajuda a superar o fracasso. Esse foi o grande detalhe, o grande segredo da segunda pescaria, porque tudo era igual, era o mesmo barco, o mesmo lago, a mesma rede, mas o segredo dele superar o fracasso, de Pedro superar o fracasso, é porque Jesus estava com ele. Jesus estava com ele. Então convide Jesus para entrar no barco da tua vida, e ele vai te ajudar a superar esse fracasso. Ele vai te ajudar a transformar fracasso em vitória. Quando Jesus está no barco, os peixes se multiplicam. Não, você não entendeu? Quando Jesus está no barco, os peixes se multiplicam. Aquilo que era para ser algo comum se torna sobrenatural. Não, você não entendeu? Quando Jesus está no barco, aquilo que era para ser comum se torna sobrenatural. Você não veio para essa terra para ser mais um. Você não veio para essa terra para ser comum. Você está nessa terra para ser o melhor. Deus te colocou nessa igreja para congregar aqui, porque Ele quer te fazer o melhor. O melhor. Entenda isso, compreenda isso. Quando Jesus está no barco, não é mais uma pescaria, é a pescaria. Não, você não entendeu, cara. Quando Jesus está no barco, não é uma pescaria, é a pescaria. Então, quando Jesus está no barco, você não é um médico, você é o médico. Quando Jesus está no barco, você não é um professor, você é o professor. Quando Jesus está no barco, você não é um advogado, você é o advogado. Quando Jesus está no barco, você não é um enfermeiro, você é o enfermeiro. Quando Jesus está no barco, não é mais uma pesca, é a pesca. Oh. Quando Jesus está no barco, Ele potencializa a tua vida. E eu estou gritando, eu estou empolgado. Ei, quando Jesus está no barco, Ele potencializa a tua vida, cara. As coisas começam a sair do comum. E aí as pessoas começam a olhar para você: cara, como é que você está crescendo tanto? Cara, como é que tudo que você faz dá certo? Cara, como é que para mim as coisas são tão difíceis, mas para você tudo é exagerado, tudo é grande? Porque Jesus está no barco. Ele está no barco, não é mais uma pescaria, cara. Quando Jesus está no barco, as coisas se multiplicam. A pescaria é grande. Não, você é para aplaudir, aplaude direito, irmão.
Segundo passo, para transformar, para superar o fracasso. Obedeça o que Jesus está falando. Quando os pescadores saem para a segunda pescaria, eles saem debaixo de uma direção que Jesus dá. Eu vou te mostrar isso. Qual é o segundo passo? Obedecer o que Jesus. Primeiro passo, ter Jesus. Ter no sentido de conhecê-lo, amém? Não, de ter intimidade com ele, relacionamento com ele. Segundo passo, qual é? Obedecer o que Jesus está falando. Quando os pescadores saem para a segunda pescaria, eles saem por uma direção de Cristo. Foi Jesus que disse para Pedro: Pedro, agora nós vamos para alto mar. Primeira fala de Cristo. Quando Pedro escuta essa fala de Jesus, prontamente ele obedece. O que é que ele faz? Não, o que é que ele faz? Prontamente ele obedece. Os dois estão navegando. Então Jesus olha para Pedro e fala assim: para, é aqui. Segunda direção de Jesus, segunda fala de Jesus. O que é que Pedro faz? Mais uma vez, prontamente, ele obedece. Agora, pensa comigo um pouco. Quem era o pescador, Jesus ou Pedro? Pedro. De profissão, Jesus era carpinteiro. O pescador é Pedro. Então, pensa comigo. Pedro podia dizer assim: Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço o lago de Genezaré na palma da minha mão. Então aqui não é o melhor lugar para pesca. Vamos um pouquinho mais para frente. Só que ele não faz isso, cara. Quando Jesus fala, é aqui, ele simplesmente para, joga a âncora e obedece. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos superar os fracassos da vida? Sabe por que muitas vezes fracassamos? Porque nós obedecemos a Cristo em algumas coisas, em outras nós fazemos do nosso jeito. Em algumas coisas, eu vou até melhorar, em muitas coisas você o obedece. Você faz de acordo com o que ele está dando a direção, ele está falando. Mas em outras coisas, você não deixa Cristo controlar a tua vida. Existem áreas da tua vida que você ainda não deu o controle para ele. Então por que Pedro superou, cara, o fracasso? Porque ele prontamente obedeceu a Cristo. Quer ter uma vida de vitória? Quer superar os fracassos da vida? Ouça e pratique o que Jesus está falando. E aí, cara, ninguém vai te segurar, não vai ter para ninguém. Você vai arrebentar. Terceira fala de Jesus. Jesus diz, vamos para onde as águas são mais profundas. Pedro obedece. Jesus diz, para, o local da pesca é aqui. Pedro obedece. Terceira, agora, Pedro, lança as redes. Nas duas primeiras, Pedro está calado e simplesmente obedece. Prontamente obedece. Agora Pedro faz o seguinte: espera aí, Jesus, calma aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar as redes.
Eu tô com medo, eu fracassei, eu tenho medo de fracassar de novo, eu não estou confiando em mim mesmo, mas eu confio na tua palavra, e pela tua palavra eu vou lançar as redes. Primeira pescaria, Pedro lança a rede, puxa, nada, lança a rede, puxa, nada. 3 da manhã, lança a rede, puxa, nada. 4 da manhã, lança a rede, puxa, nada. Fracasso. Segunda pescaria, vai para onde as águas são mais profundas, é aqui, lança a rede, agora puxa, minutos. Quando ele puxa, era tantos peixes que a rede queria rasgar, ele precisa pedir ajuda a um outro barco. Ei, quando nós somos obedientes ao que Cristo está falando, nós saímos de uma vida de fracasso e passamos a ter uma vida de sucesso, a uma vida de vitória. Esse é o segredo para superar o fracasso. Não só tenha Jesus, obedeça ao que ele está falando. Ei, escute, por isso que esse é o segundo passo. Existem muitas pessoas que estão aqui, que têm Jesus, têm intimidade com Ele, leem a palavra, oram todos os dias, jejuam, se consagram, estão nos cultos de celebração, fazem as escolas, congregam em um pequeno grupo, em uma célula, mas em alguns momentos não estão dando ouvido ao que Ele está falando. Então temos que fazer o primeiro passo, mas não podemos abrir mão do segundo. Pedro estava com medo, cara, de fracassar de novo. Aquilo estava mexendo com ele. Cara, e se eu jogar essa rede não vinha nada de novo? Isso não é certo de novo. Mas ele abriu mão dos seus próprios conceitos, dos seus sentimentos, dos seus argumentos, e decidiu obedecer. Quando obedecemos, se cumpre o que está em Isaías capítulo 1, versículo 19: se ouvires, tereis o melhor dessa terra. Eu sei que o texto é assim: se quiserdes e me ouvires, tereis o melhor dessa terra. Mas trazendo para o momento que estamos vivendo nessa série, se ouvires, tereis o melhor dessa terra. Foi isso que Pedro fez. Ele ouviu, ele obedeceu, e quando ele obedeceu, ele teve a melhor pescaria da vida dele. Ei, eu vim dizer para você que você não só vai superar, mas você vai ser o melhor na área que um dia você fracassou. Agora, você sabe por que Jesus pediu para Pedro ir para as águas profundas? Dá uma perguntada aí para quem está ao teu lado. Você sabe por quê? Não, fala para ele aí direitinho, vai. Ô irmão, você sabe por quê Jesus pediu para Pedro ir para as águas profundas? Porque eu estou querendo que você pense comigo sobre isso. Porque em um momento dessa série, eu falei sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 pessoas, já era tarde. Jesus não despede a multidão, fica com ela. Pede os apóstolos para ir atrás de comida, eles voltam com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes não alimenta 5.000 pessoas. Então Jesus pega esses pães e peixes, a Bíblia diz que ele ergue aos céus da graça e manda os apóstolos começar a distribuir. Final da história: 5 pães e 2 peixes se multiplicam de tal forma que alimentam uma multidão de 5.000 pessoas. Ainda sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Ei, o Jesus que multiplicou peixe nessa situação não podia simplesmente dizer assim para Pedro: ô Pedro, vamos ficar por aqui mesmo, vai surgir peixe daqui. Pedro, vai para casa, vamos chegar em casa, tem peixe. Podia ou não? Ele tem poder para isso ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas então por que Jesus chama Pedro para águas profundas? Sabe por quê? Porque no raso só se pega peixe pequeno, mas em águas profundas se pega peixes grandes. Vou repetir: porque no raso só se pega peixes pequenos, mas em águas profundas se pega peixe grande.
Deus está chamando você para águas profundas, porque o que Ele tem para você é grande. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, tem alguém aqui. Deus está chamando você para águas profundas, porque o que Ele tem para você é grande, é grande, é grande, é grande. Eu vou declarar o que eu sempre declaro nesse microfone: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ainda não penetrou no coração de um homem o que Deus tem para você. Você que o ama, nem olhos viram. Agora, o que é águas profundas? Sair do raso e ir para águas profundas fala de sair de uma vida espiritualmente rasa e ir para uma vida espiritualmente profunda. Profunda em quê? Profunda em Deus, profunda em intimidade com Deus, profunda em relacionamento com Deus, profunda em responsabilidade com Deus, profunda em comunhão com Deus, profunda em Deus. Ei, eu vou ter que chacoalhar você, porque eu quero ver você superando o fracasso, eu quero ver você tendo uma vida de vitória. Você tem que sair dessa situação de congregar só no domingo, de vir aqui só assistir um culto. Deus está chamando você para sair do raso, mas não é simplesmente porque Ele quer que você saia do raso, não, mas porque Ele quer te dar grandes coisas. Sabe o que eu aprendo? Que no raso a nossa visão é limitada, mas em águas profundas o horizonte é ampliado. Em águas profundas a visão é ampliada. Ei, sabe por que Deus quer te tirar do raso e levar você para águas profundas? Intimidade, relacionamento com Ele, porque Ele quer ampliar a tua visão. Ele está dizendo para você aqui nessa noite, para você que me assiste no YouTube: ei, eu quero tirar você das pequenas conquistas e colocar você em lugar de grandes conquistas. Posso falar algo para você? Agradeça a Deus pelos pequenos começos. Seja sempre grato a Deus pelos pequenos começos. Mas essa série, ela está encerrando hoje. E o que Deus está liberando para essa igreja é que Ele quer colocar você agora em um lugar de grandes conquistas. Deus quer colocar você agora em um lugar, você vai entender minha fala, onde estão os grandes dessa terra. Agora, para isso, você tem que sair do raso, cara. Para isso, com todo carinho, com todo amor, você tem que parar de ler a Bíblia só quando sai no Data Show. Com todo carinho, com todo amor, mas eu preciso dessa chacoalhada em você, um pedala robinho em você. Você tem que parar de orar só no culto. Eu quero te motivar a você ter um devocional diário, sair do raso e ir para o profundo. Todos os dias tirar pelo menos 30 minutos para orar, para falar com Deus, para se relacionar com Ele, para ter intimidade com Ele, para ir para o secreto. Aí alguém diz: pastor, eu passo o dia falando com Ele. Ei, eu passo o dia falando com minha mulher, mas é no quarto que eu tenho intimidade. O fato de eu passar o dia falando com minha esposa não significa que eu estou tendo intimidade com ela. Entenda isso. Por favor, deixa de ser cabeção. Quantos estão me entendendo? Então, parabéns, você passa o dia falando com Ele. Continue assim. Só que eu quero levar você para um outro nível, de você ter intimidade com o papai, com o Abba, com o nosso Deus. Ir por quarto, chorar, falar suas fraquezas, falar suas limitações e falar teus sonhos para Ele, seus projetos para Ele. E aí Ele diz assim: pede e eu vou te dar. Ele quer te dar, cara. Sabe qual é o problema? Que a gente não pede. A gente não tem intimidade. A gente não para falar com Ele, conversar com Ele e ouvi-lo. Tira 30 minutos para isso todo dia. Todo dia lê pelo menos 3 páginas da Bíblia. Eu falei o quê? 3 páginas, não é 3 folhas, não. É 3 páginas. Frente, verso, frente. Só isso. Se você fizer isso, em um ano você lê a Bíblia toda. Em um ano você lê a Bíblia toda. Então, Jesus está nos convidando para sair do raso. Quando Pedro sai do raso, ele supera o fracasso. E tem a maior e melhor pescaria da história da vida dele.
sair do raso e ir para águas profundas nos fala mais. No raso, você consegue enxergar o fundo. Você já foi na praia e ficou na beira do mar? E aí você fica assim olhando e você vê seus pés? Não é assim? No raso nós enxergamos o fundo. Mas quando nós vamos para águas profundas, nós não sabemos o que tem debaixo de nós. Dá uma incerteza, dá uma insegurança. Sim ou não? Eu já fui várias vezes a navegar no Amazonas. E uma dessas vezes algo me chamou muita atenção. O rio Amazonas estava num período de baixa. E nós estávamos mais ou menos assim a uns 20 metros da margem. Pertinho da margem. E aí, Dalila e eu fomos para o local onde fica o capitão da embarcação. E ficamos conversando com o capitão. E vários instrumentos de navegação, um barco muito moderno. Havia mais ou menos umas 500 pessoas naquela embarcação. E então, ele falou assim para nós: olha, vocês estão vendo aqui? Nós estamos a poucos metros da margem. Mas esse instrumento aqui está mostrando que tem 50 metros de profundidade para baixo. Não é um rio, cara. Para mim aquilo é um mar de água doce. Então, dá um receio. Aí a pastora ficava assim: amor, o que é que tem aí embaixo, hein? Piranha, cobra, jacaré, tem tudo isso. Nos dá uma incerteza, nos dá um receio. Ei, ir para águas profundas fala disso. Fala de você depender exclusivamente de Deus. Ir para águas profundas fala de você sair do raso, onde você vê o fundo, e ir para um lugar onde você não vê mais o que está debaixo de você. Fala agora de deixar de andar por vista e sim andar por fé. Sabe qual o segredo para nós superarmos o fracasso? É dependermos totalmente de Deus. Não dependermos da nossa própria sabedoria, não dependermos da nossa força, do nosso intelecto, mas dependermos totalmente de Deus. Ei, quando Pedro olha para Jesus e fala assim: Cristo, eu estou com medo. Cristo, eu não queria lançar as redes. Eu fracassei ontem, eu estou com medo de fracassar hoje, mas eu vou lançar as redes. Pedro também estava dizendo o seguinte: eu decido confiar no Senhor. Então erga as suas mãos e diga assim: Senhor, existem algumas coisas que estão me tirando o sono, que eu estou com receio. Diga quais são elas. E quais são essas coisas? Diga quais são essas coisas. Você que está me assistindo, faça o mesmo agora também. Diga quais são essas coisas. Diga. Mas agora, com as mãos aos céus, diga assim: todavia, eu decido confiar totalmente em ti. Eu vou lançar as redes e eu sei que vai dar certo. Só quem crê dá um brado de vitória. Saia do raso, venha para águas profundas. Saia de onde limita a tua visão. Amplie o teu horizonte, amplie a tua visão. Deus tem grandes projetos para você. Deus tem grandes sonhos para você. Quando você vai para águas profundas, Ele amplia a tua forma de enxergar as coisas. Deus vai dar para pessoas aqui grandes projetos. Existem pessoas que estão me escutando, que estão me assistindo, que Deus já deu projetos para você. Todavia, nesses dias Ele vai ampliar a tua visão. Ele vai ampliar esses projetos que Ele já te deu. É isso que Ele está falando. Ele vai ampliar os projetos que Ele já te deu. Sair do raso e ir para as águas profundas fala disso. Amplitude, maximizar.
Ampliar a visão. Esses dias são dias em que Deus vai ampliar os projetos e os sonhos que Ele deu para você. Sim, você tem pensado que Deus já fez grandes coisas, mas eu quero tomar emprestada a frase do nosso querido pastor Abe Uber: isto é só o começo. Ele vai ampliar o que Ele já deu, Ele vai ampliar o projeto que Ele já colocou no teu coração. Ele simplesmente estava te dando base, fortalecendo a tua fé, fazendo a tua fé desenvolver, mas tudo isso é só o começo do que Ele tem para você. Esses dias é dia dele ampliar o que um dia Ele colocou no teu coração. Você já estava feliz com o que Deus estava fazendo? Seja grato por esse começo, mas eu vim aqui te dizer que Ele vai fazer mais. Quando você sai do raso, vai para o profundo, é isso que acontece, cara. Agora, sair do raso e ir para águas profundas fala de remar. Naquele tempo não tinha motor para o barco, tinha que remar. E remar fala de esforço. Remar fala de superar o cansaço. Remar fala de não dar ouvido aos pensamentos que vêm. Para, desiste, está difícil. Sair do raso e para águas profundas também fala disso. Porque só se chega em águas profundas, muitas vezes remando contra a maré, passando por cima das grandes ondas que querem te derrubar, fazer você naufragar. Eu vim dizer para você que você não pode parar de remar. A correnteza está forte, as ondas estão grandes, a dificuldade só tem aumentado, mas você não pode parar de remar. Sabe, existe uma atitude comum entre algumas pessoas, por que não dizer na grande maioria das pessoas. Quando as situações complicam, a tendência é o quê? Desistir. Olhe para mim, com todo carinho, com todo respeito, por favor, não me leve a mal, mas você tem que deixar de ser Maria, vai com as outras. O que todo mundo faz, você está fazendo. Você não tem que fazer o que todo mundo faz, você tem que fazer o que Deus está falando para você fazer. Você não tem que se guiar pelo que os outros estão dizendo e fazendo. Você tem que se guiar por uma palavra de Deus. Jesus disse: vamos para águas profundas. Pedro foi. Pedro parou. Lança redes, ele lançou. Ele deixou de se guiar pelo que as pessoas estavam dizendo e passou a se guiar pelo que Jesus estava falando. Quando fazemos assim, tudo dá certo. Então pare de ser Maria, vai com as outras. Está difícil, está complicado. A tendência do ser humano é desistir quando as coisas complicam. Mas não desista, continue remando. Se a maré está contrária, continue remando, continue remando, continue remando, continue remando, continue remando. Ei, saia do comum. E quando você sair do comum, você vai deixar de ser mais um. Não, eu vou repetir, você não entendeu. Saia do comum. E quando você sair do comum, você vai deixar de ser mais um. Deus não te colocou nessa terra para ser mais um. Deus te colocou nessa terra para ser o médico, o empresário, o pastor, o advogado, o promotor, o juiz, o professor, o diretor, o coordenador, o melhor. Agora só é o melhor, cara, quem não desiste quando a maré está contrária. A tendência humana é desistir, mas os vencedores remam até contra a maré. Os vencedores não fazem o comum. Os vencedores não fazem o que a maioria está fazendo. Os vencedores fazem e têm atitudes extraordinárias. Quando você tem atitude extraordinária, você colhe frutos extraordinários. Não, vou repetir. Quando você tem atitudes extraordinárias, você colhe frutos extraordinários.
Pastor, eu quero uma vida extraordinária. Pastor, eu quero uma vida profissional extraordinária. Pastor, eu quero um casamento extraordinário. Eu quero filhos extraordinários. Então seja um pai extraordinário, um profissional extraordinário, um estudante extraordinário. Saia do comum, faça o extraordinário e você colherá frutos extraordinários. Terceiro passo para superar o fracasso da vida: se for preciso, faça mais uma vez. Diga para quem está ao teu lado: não é tente outra vez. Olha para o pastor, por que eu estou pedindo você repetir para o seu irmão? Não é tente. Porque quando alguém tenta, ele já vai sabendo que talvez não dê certo. Tentar fala disso. É muito difícil, mas eu vou tentar. Eu quero fazer o Enem para direito, quero fazer o Enem para medicina. É muito difícil, mas eu vou tentar. Quem tenta já vai sabendo que provavelmente ele vai ter fracasso. Então você tem que parar de tentar, você tem que fazer. Vou repetir, você tem que parar de tentar, você tem que fazer. Então, se for necessário, se for preciso, faça mais uma vez. É assim que a gente supera o fracasso. É assim que a gente vence o fracasso. É assim que a gente dá a volta por cima. Para vencermos o fracasso, para superarmos o fracasso, nós precisamos ter persistência. Diga, persistência. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, está escrito: mas quem perseverar até o fim será salvo. Esse texto está falando de salvação. Quem perseverar em santidade, quem for santo até o fim, esse vai ser salvo. Quem disser não para o pecado, esse vai ser salvo. Todavia, esse texto tem um contexto, e o contexto se refere a tudo na vida. Se você perseverar em todas as áreas da tua vida, você vai ter vitória. Você vai conquistar. Diga, persistência. É o terceiro passo. Diga, é o terceiro passo para superar o fracasso. Se Pedro tivesse questionado Jesus, se Pedro, quando Jesus terminou a sua pregação, despediu a multidão, e Jesus falou assim: vamos para onde as águas são profundas, Pedro tivesse dito assim: ô Senhor, é o seguinte, já emprestei meu barco, estou cansado, não estou legal, não tive uma noite boa, não peguei peixe nenhum, não estou afim de pescar de novo não, eu quero ir para casa, não estou afim de dar continuidade nesse negócio de pescaria, estou pensando até em abrir outro negócio, não sei, eu preciso colocar minha cabeça no travesseiro para pensar. Mas Pedro não desistiu, Pedro perseverou. Pedro disse, quando chegou no local da pescaria: passei a noite inteira pescando, mas o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. Pedro estava dizendo: eu vou fazer de novo. Eu errei ontem, eu fracassei ontem, mas eu não vou desistir porque eu fracassei. Levante suas mãos e diga assim: eu fracassei, mas eu não vou desistir porque eu fracassei. Diga: eu vou pescar de novo. Epa! Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim: eu vou pescar de novo. Diga assim: eu não vou desistir dos meus sonhos. Ei, Pedro, ele fez de novo sobre uma palavra de Cristo. Quando nós temos Cristo no barco, quando nós obedecemos a sua palavra e fazemos de novo o que ele está mandando, você supera o fracasso. Escute, mesmo que você tenha fracassado uma vez, mesmo que você tenha fracassado na mesma área 2 vezes, não desista. Continue insistindo, continue perseverando, continue buscando, continue estudando, continue se aperfeiçoando.
Peça nessa noite ajuda a Jesus. Faça de novo, e 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 de novo, até você ter êxito. Agora entenda, eu não estou falando de você fazer de novo aquilo que você fracassou por desobediência. Porque tem coisas na nossa vida que dão errado porque nós fizemos e não eram para ter feito. Não éramos para ter feito. Lembra, em algum momento dessa série, eu fiz um paralelo e mostrei que quando Jesus ele estava no monte orando, os discípulos foram atravessar o lago. Lembram? Jesus no monte e os discípulos em outro lugar. O que é que aconteceu? Veio uma tempestade. Sim ou não? Quase morriam. Quase morriam. Por quê? Porque deram um passo sem estar com Jesus, sem ter sido direcionado por Jesus. Jesus vai orar e os caras estão lá fazendo outra coisa em vez de estar com Jesus orando. Então, existem tempestades na nossa vida que nós passamos que não éramos para estar passando. E por que, pastor, estamos passando? Porque você foi sem Jesus mandar você ir. Você fez sem Jesus mandar você fazer. Tem nada a ver com Jesus, tem nada a ver com prova, tem nada a ver com teste, tem nada a ver com o diabo. Pastor, não é o capeta? Não, meu amor, não é capeta, não é demônio. Você fez sem Jesus mandar fazer. Você casou sem as bênçãos dos pais. Agora abriu um negócio sabendo que não era para abrir. Você começou algo sabendo que não era para começar. Então existem tempestades na nossa vida que vêm por conta disso. Mas não é disso que eu estou falando. Essas coisas você não tenta de novo não, cara. Elimina a tua vida, resolve isso. Eu estou falando de você tentar de novo aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus falou para você fazer, aquilo que é um sonho teu, de Deus no teu coração, aquilo que é um projeto de Deus no teu coração. Mas aí de repente você fracassou, e aí o diabo começa a pegar uma carona nisso. É de Deus, ele falou mesmo, porque deu errado. É sobre isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Ei, se Deus falou, se Deus direcionou, se Deus tem colocado no teu coração, mas por algum motivo deu errado, fracassou, não desista, faz de novo, 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 até dar certo, cara. Fala para quem está ao teu lado, continue insistindo, continue remando, continue pescando. Sabe por quê? Porque agora Jesus está no barco. Agora ele está no barco. Quando ele está no barco, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, ó. Com todo carinho. Mas nós não podemos ser covardes e desistir. Com muito respeito. Mas eu preciso falar isso. Por que eu estou falando? Porque você não é covarde. O diabo está querendo colocar na tua mente que você não pode, que você não consegue, que você não dá conta. Mas você não é covarde para desistir. Continua remando, continua fazendo, continua insistindo até alcançar êxito, até alcançar a vitória. Lembra da parábola do juiz iníquo? Olha só no telão, Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga, orar sempre e nunca desanimar. Fala para quem está ao teu lado, quando o desânimo quiser bater na tua porta, ore. Sabe qual é o segredo para vencer o desânimo? Sabe qual é o segredo para o desânimo nem entrar no teu coração? Orar. E aí ele continua. Versículo 2. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Ele o quê? Guarda isso, tá? Não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Levante suas mãos.
Quando nós temos Jesus, quando nós obedecemos a sua voz, e quando nós não desistimos e fazemos de novo, mesmo com medo de errar e fracassar novamente, Jesus, Ele faz com que até aquele que não teme a Deus haja em teu favor. Jesus faz com que até aquele que quer o teu mal haja em teu favor. Esse é o Jesus que eu sirvo, e Ele está aqui para mudar a história da tua vida. Pessoas que estão se levantando contra você, nesses dias, elas vão estar ao teu favor. E aí o texto continua, versículo 6. E o Senhor continuou, agora fala de Jesus. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Não. Erga suas mãos. O diabo tem colocado na tua mente: ah, Deus esqueceu de mim. Ah, está demorando muito. Eu vim declarar desse último dia dessa série de mensagem: Ele vai fazer justiça e depressa. Portanto, continue batendo na porta, continue insistindo, não desista, persevere, volte a pescar. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: eu vou voltar a pescar, eu vou voltar para fala para ele, eu vou voltar a pescar. Fala para ele, mexe com ele, diz assim: olha para mim, diga, eu vou voltar a pescar. Volte a estudar, você que parou de estudar. Termine seus estudos, conclua seus estudos. Volte novamente a abrir aquela empresa que um dia fechou. Projeto de Deus, Deus colocou no teu coração. Volta, faz de novo. Tenta o concurso de novo, faz o Enem de novo. Volte, persevere. Não desista. Não desista. Alcança as promessas de Deus quem age. Quem é que alcança as promessas? Quem age. Meus filhos, após a primeira pescaria, a situação não era favorável. Pedro, mesmo assim, não fica dando desculpas para Jesus. E aí eu lembro de um texto que está em Eclesiastes, Eclesiastes número 11, verso 4. Quando na versão da linguagem de hoje diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca colherá nada. Quem fica esperando as coisas melhorarem, não, quando as coisas melhorarem eu vou fazer, nunca vai conquistar nada. Quem fica dando desculpa não chega a lugar nenhum. Pedro não ficou esperando os ventos mudarem. Pedro não ficou esperando por um outro dia. Pedro foi, mesmo com medo de fracassar de novo, e fez novamente. Pedro, mesmo cansado, tinha passado a noite acordado, mesmo com sono, mesmo após um fracasso, Pedro agiu. E quando ele agiu, ele superou o fracasso. Em Marcos, capítulo 2, meu tempo está acabando, só anote a referência. Em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, Jesus está morando em Cafarnaum. Então ele chega de viagem, vai para sua casa, e quando nós chegamos em casa de uma longa viagem, o que é que nós logo queremos fazer? Tomar um banho, né? E descansar. Sim ou não? Tomar um bom banho e descansar. Então, Jesus não é diferente, cara. Tinha chegado de suas missões. Então, deixa eu conjecturar aqui agora. E aí, então, ele vai para o banheiro, tomar aquele banho. Quando ele sai do banheiro, ele se depara com uma cena muito maluca.
a casa dele está lotada de gente. É isso que o texto diz. As pessoas em Cafarnaum ficaram sabendo que Jesus tinha chegado. Então todo mundo corre para a casa dele, porque queriam estar com o mestre. E aí, nessa cena toda, acontece algo que me chama a atenção, e o texto está embasado nisso. 4 amigos pegam um 5º amigo que era paralítico, colocam esse paralítico numa maca, e os 4 vão levando o paralítico para a casa de Jesus, porque eles também tomaram conhecimento que Jesus estava em Cafarnaum. Ao chegar, a casa está como? Lotada. Então vou continuar conjecturando. O que me chama a atenção é que parece que eles tentam entrar pela porta, mas tinha gente pela porta assim, outro aqui assim, outro assim, todos querendo ver Jesus e estar com Jesus. E aí o que me parece é que eles tentam ir pela porta do quintal, mas lá estava pior ainda. O que me parece é que aí eles tentam entrar por algumas janelas, janela do quarto, janela da sala, mas tinha gente até sentado no batente da janela, cara. Mas aí então o que é que esses 4 amigos fazem com o amigo paralítico? Vamos embora, nós já tentamos de todas as formas. Não, eles não fazem isso. A Bíblia diz que esses caras fazem uma loucura, e isso chama a atenção de Jesus. Tentaram entrar por todos os lugares, não conseguiram, mas mesmo assim eles não desistem. A Bíblia diz que eles sobem no telhado. Na época o telhado era feito de palha. Eles abrem um buraco no telhado, amarram 4 cordas nas 4 pontas daquela maca e vão descendo o amigo aos pés de Jesus que estava na sala. Cara, isso aqui é loucura. Eles calculam até onde era a sala para abrir o buraco no lugar certo. Mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantos fracassos, foram para a porta da sala, não dá para entrar, fracasso. Vão para a porta da cozinha, não dá para entrar, fracasso. Vão pela janela, fracasso. Mas ficaram fazendo mais uma vez, e 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 mais uma vez, até obterem êxito, até transformar fracasso em vitória, até superar o fracasso. Ei, chegamos, a casa estava lotada, fizemos e tentamos, não conseguimos, mas não é por isso que nós vamos desistir. Nós só vamos sair daqui quando nós conseguirmos. É isso que você tem que fazer. Não pare até você atingir o seu objetivo. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Coloque as mãos sobre o seu coração. Queria que você orasse um pouco agora. Diga assim: Senhor, hoje é o último domingo dessa série, e eu aprendi sobre como superar o fracasso. Primeiro passo é ter Jesus. O segundo passo é obedecer a sua voz. O terceiro passo é fazer até superar o fracasso. Então, Senhor, eu quero agora orar em cima do que eu aprendi. Fale com Deus agora. Se você precisa chamá-lo para o barco da tua vida, chame. Se você precisa aprender a obedecer um pouco mais, fale sobre isso. Se você estava com medo de tentar, de fazer mais uma vez, ore em cima disso. Tire um tempo com ele agora. Pastor. Existem pessoas me ouvindo nessa noite que já conseguiram superar os fracassos da vida. Mas existem pessoas que estão aqui debaixo do som da minha voz que ainda não conseguiram. Mas hoje é a noite dessa chave virar.
Hoje à noite você dá a volta por cima. E a palavra principal dessa série é que você não somente vai superar o fracasso, mas que você vai ser um sucesso na área que um dia você fracassou. Pedro, ele tem Jesus, primeiro passo. Pedro obedece à voz de Jesus, segundo passo. Pedro faz de novo, terceiro passo. Quando ele dá o terceiro passo, ele supera o fracasso. Só que ele não somente superou o fracasso. Por quê? Porque aquela pescaria não foi como as outras. Aquela pescaria que foi a pescaria da superação foi tão extraordinária que Pedro teve que pedir ajuda a outros barcos, de tantos peixes que ele pescou naquela manhã. Ei, a palavra que os seus pastores têm lançado para você desde o primeiro domingo dessa série é que você vai superar o fracasso. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Diga, eu vou superar o fracasso e vou ser um sucesso na área em que um dia eu fracassei. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Na área que o diabo quis destruir, o casamento, a vida profissional, a vida financeira, os projetos, os sonhos, a área que o diabo quis destruir, você não só vai superar, mas você será um sucesso. Você será um exemplo para muitas outras pessoas. Na área que o diabo quis te parar, na área que o diabo quis te derrubar, você será um sucesso. Eu vim aqui profetizar que hoje uma chave vira na tua vida. Te prepara para grandes coisas. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Com as mãos aos céus, com as mãos aos céus. Diga assim: eu vou ter Jesus. Eu vou obedecer à sua voz. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer novamente o que um dia eu fracassei. E eu vou superar o fracasso. Mas não somente isso, eu vou ser um sucesso na área em que um dia eu fracassei. Só quem crê nessa palavra dá um brado de vitória. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Chame Jesus.
Jesus para o seu barco. Chame Jesus para a sua vida. Tenha intimidade com Ele. Tenha relacionamento com Ele. Obedeça a sua voz. Obedeça a sua direção. Faça de novo. 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 Não desista. Não desista. Porque Ele está no barco, cara. Ele está no barco. Ele está no barco. E você vai superar o fracasso. Mas não somente superar o fracasso. Você terá sucesso. Prepara para ser o melhor, prepara para ser o maior, na área que um dia você não foi, na área que um dia você foi um fracasso. Te prepara para ser o melhor, te prepara para ser o maior, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Escute, sempre, na maioria das vezes, sempre não, na maioria das vezes nas minhas ministrações, eu prego todos os pontos e no final a gente tira um tempo de oração e de adoração. Mas para o encerramento dessa série eu deixei o quarto ponto, o quarto passo para depois desse tempo de oração e adoração. O quarto e último passo para você superar os fracassos da vida é abandonar o pecado. Josué capítulo 7, veja no telão comigo. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Zebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Olhe para cá. Moisés já havia morrido. Josué agora é o líder do povo de Deus. Estão avançando rumo à terra prometida. Mas antes de chegar em Canaã, eles têm que passar por Ai. Então Josué chama alguns homens para espionar Ai, para ver como era a cidade, para ver o exército. E eles voltam dizendo: Josué, a cidade é pequena, o exército deles é fraquinho, não precisa mandar todo o nosso exército, manda aí uns 2, 3 mil homens, vamos ganhar essa guerra facilmente, afinal já vencemos tantas outras cidades, exércitos fortíssimos e maiores, vamos vencer Ai, mole. Josué então faz isso, manda 3 mil soldados. Todavia, a Bíblia diz que o exército do Deus vivo foi derrotado. Ai matou, feriu e colocou o exército do Deus vivo para correr. Saíram de lá fugidos, porque senão todos iriam morrer. Ou seja, fracassaram. Agora, por que o exército do Deus vivo, o povo de Deus fracassou? Porque havia pecado no meio deles. Quantos estão me entendendo? Quando você vai para o capítulo 8, você vê o que acontece depois desse fracasso. A Bíblia diz que Josué se põe a orar, busca a Deus,
E Deus fala o porquê do fracasso. Então o povo se consagra, o povo se separa, elimina o pecado do meio da congregação. E a Bíblia diz que eles vão novamente lutar contra Ai. Ou seja, eles fazem de novo. Eles o quê? Fazem de novo. Esse é o segredo para você superar, ir e fazer novamente. Só que eles não só fazem novamente, eles eliminam o pecado. E quando eles eliminaram o pecado e fazem novamente, a Bíblia diz que eles destroem todo o exército de Ai. Aonde foi um fracasso, agora tem vitória. Quarto passo para você superar o fracasso: elimine o pecado da tua vida. Entregue para Deus, se arrependa. Aquilo que estava te amarrando, aquilo que estava te aprisionando na desobediência, no pecado, deixe, lance na cruz, porque Deus te colocou aqui nesse lugar para ser um vencedor, para ser um vencedor. Se você crê nisso, joga a mão para o céu e adora.